Por causa da falta de perdão, desentendimentos, brigas, separações e mágoas acontecem todos os dias. O perdão só existe porque todos nós podemos cometer erros, e sem ele seria impossível mantermos relacionamentos saudáveis com as pessoas. No entanto, apesar de ser tão importante, perdoar não é nada fácil, principalmente para quem não sabe o que a palavra de Deus diz. Por isso, eu vou te mostrar aqui 5 verdades bíblicas sobre o perdão. Primeiro, perdão não é um sentimento. Sentir vontade de perdoar é muito bom, mas a verdade é que quase nunca isso acontece, não é mesmo? Se analisarmos os nossos sentimentos, encontraremos raiva, mágoa, desejo de vingança em nosso coração. Por isso a Bíblia nos mostra que perdão não deve ser fruto da emoção, e sim da razão. É claro que o sentimento pode estar envolvido no ato de perdoar, mas se não estiver, a razão tem que prevalecer. Quando Pedro perguntou a Jesus sobre o quanto devemos perdoar, ele deu uma resposta impactante. Veja o que está escrito no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 21 a 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Só conseguiremos cumprir esses mandamentos se tivermos uma vontade racional de perdoar e de agradecer a Deus. Se formos levados pelas emoções, não conseguiremos perdoar nenhuma vez, quanto menos 70 vezes 7. Segundo, perdoar não é esquecer. Conheço muitas pessoas que, por se lembrarem do que aconteceu, acham que não houve o perdão. Mas, se nos basearmos nisso, nunca conseguiremos perdoar alguém. Quando somos agredidos ou ofendidos de alguma forma, o nosso cérebro guarda aquelas informações tão intensamente que dificilmente nos esqueceremos um dia. Então, quando você perdoar, não significa que você esqueceu o que outra pessoa fez com você, mas sim de que você não leva mais em conta. Quem perdoa se lembra até mesmo de detalhes, mas também se lembra que já perdoou, e isso traz paz ao seu coração. Veja o que Deus disse ao povo de Israel. Em Jeremias, capítulo 31, versículo 34. Eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Essa mensagem diz que Deus não se lembrará mais dos pecados daquele povo, mas eu te pergunto, será que o Deus Todo-Poderoso pode se esquecer de alguma coisa? Claro que não. Ele sabe de tudo. Por isso, o texto mostra que Deus não os culpa mais pelos pecados confessados, pois ele já os perdoou. Ou seja, ele não leva mais em conta o que fizemos de errado. Terceiro, Deus não aprova a falta de perdão. Mesmo diante de tudo isso que eu citei, há muitas pessoas que ainda não estão dispostas a perdoar. O problema é que essa decisão coloca essas pessoas diante do julgamento de Deus. Veja o que diz Jesus no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. Se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Pode parecer terrível, mas Deus não perdoa aqueles que não querem perdoar, pois Ele demonstrou o maior ato de perdão ao enviar seu Filho para sofrer e morrer na cruz por nós, mesmo nós sendo tão pecadores. Por isso, a falta de perdão pode trazer muitas coisas ruins. Ela nos leva para longe da presença do Senhor e abre
brechas para que o inimigo atue em nossas vidas. Em Hebreus capítulo 12 está escrito: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da presença de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. É muito triste ver que há muitas pessoas amarguradas, até mesmo dentro das igrejas. Essa é uma das razões por que tantos sofrem com doenças físicas e emocionais. Quando o perdão não é liberado, ele se torna uma raiz de amargura que vai aumentando com o passar do tempo, até que destrói a vida da pessoa, afasta ela da graça de Deus e ainda prejudica a vida das pessoas à sua volta. O quarto, você não é obrigado a conviver com quem já perdoou. Você pode amar e perdoar, e mesmo assim não querer conviver com essa pessoa. Afinal, como manter uma amizade com alguém que te roubou, ou te traiu, te agrediu ou coisa do tipo? É quase impossível. E na maioria das vezes, manter-se afastado é a melhor coisa a se fazer. Se essa pessoa não mudou as suas atitudes erradas, você não precisa querer ficar ao lado dela, mas isso não significa que você não a ame de verdade. O que não pode acontecer é ter ódio ou mágoa de alguém, pois Jesus disse que se o seu inimigo te pedir algo, você deve fazer. Se ele precisar de sua ajuda, ajude. Está no livro de Mateus, capítulo 5, do 39 ao 42. Afinal de contas, se você ama e já perdoou, não há mais ressentimento em seu coração. Este é o verdadeiro amor que Deus espera de nós, que amemos as pessoas e não as suas atitudes, assim como Ele ama o pecador, mas odeia o pecado. Quinto, para perdoar, você não tem que esperar a outra pessoa pedir perdão. Muitas pessoas não perdoam porque ficam esperando a outra vir pedir perdão. Quem está o certo e quem está errado na questão. Mas isso não importa, porque isso é errado, porque alguns nunca vão se desculpar pelas ofensas que causaram, sem falar daqueles que nem sabem que nos ofenderam. Lembre-se do exemplo de Jesus na cruz. Antes de morrer, ele olhou para o céu e pediu para que Deus perdoasse aquelas pessoas que estavam tirando a sua vida. Aqueles homens que condenaram a Cristo e o feriram não estavam nem um pouco arrependidos. E mesmo assim Jesus não guardou mágoa. E ainda orou para que eles recebessem o perdão. Então saiba que você pode perdoar o outro mesmo quando não souber se ele está arrependido ou não. Isso não depende dele, depende apenas de você. Diante dessas 5 verdades sobre o perdão, não resta dúvida de que perdoar é necessário. É o melhor caminho a seguir, por mais que seja difícil e que fira o nosso orgulho. Muitas vezes não perdoamos porque achamos que somos melhores que os outros. Não é verdade? Mas devemos nos lembrar que nós também temos defeitos e pecados. E mesmo assim Deus sempre nos dá uma nova chance. Eu sei que é mais fácil falar do que praticar, mas com a ajuda de Deus você vai conseguir. Ore mais, medite mais na palavra de Deus. A Bíblia diz que o nosso único inimigo é Satanás e não as pessoas. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12. Por isso, fique atento. O diabo usará as pessoas para tentar te atingir, pois ele quer destruir não somente as outras pessoas, mas a você também. É por isso que, se você escolher perdoar e orar por aquele que te feriu, você estará quebrando as armadilhas que o inimigo estava planejando. Lembre-se, o amor sempre é sua melhor arma. Amém? Fiquem todos com a paz do Senhor.